porque a gente até estava falando agora sobre essa reclamação dos bolsonaristas, falando em perseguição. Ontem o Ramagem, ao conceder entrevista, ele que agora é deputado federal, mas que foi o diretor da ABIN nessa época e foi o alvo da operação de ontem, ele negou que tenha feito essa de certa maneira, né, negou, mas não negou do jeito que até o Josias já chamou a atenção. Vamos ouvir aí, a gente comenta. Vamos ouvir o que ele falou. A inteligência, como eu coloquei, a coleta de dados para se fazer o processo de decisão, ameaças e possíveis benefeitos que a administração pública possa fazer. Nada foi feito para que houvesse um monitoramento de personalidades, pessoas políticas, tanto do legislativo quanto do judiciário. Não na minha gestão, não sob o meu comando ou sob ordem minha de maneira alguma. Então tá, ele diz que não, mas não é o que diz o relatório, não é, Thales? Não é o que diz o relatório da Polícia Federal. Diz que houve sim, inclusive ali uma produção de um relatório ou informações para produzir um relatório, por exemplo, para beneficiar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Isso está claro, isso está escrito no que foi emitido pela Polícia Federal, não é mesmo? Exatamente, para beneficiar o Flávio Bolsonaro e para beneficiar também o Jair Renan Bolsonaro. E ele está dizendo que nenhum parlamentar foi. Houve o caso que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, citou, e também foi confirmado pela Joyce Hasselmann, de que eles foram seguidos por esse sistema aí. Teve um caso em que o Rodrigo Maia estava num encontro com o Gilmar Mendes na residência oficial de repente, apareceu alguém da ABIN porque sabia que estava ocorrendo lá. Quer dizer, não há como negar que houve investigação da ABIN sobre parlamentares e também para beneficiar Bolsonaro e a família. Então, olha, é um caso que é difícil ele explicar. Quando ele fala, ele acaba corroborando que as coisas foram feitas. Não, pelo menos na minha gestão não foi feita dessa maneira. Então foi feita. Quer dizer, não tem, não tem explicação para isso. Aliás, você citou o caso do Rodrigo Maia. A gente estava tentando entrevista com o Rodrigo Maia. Ele não quis fazer o vídeo, entrar ao vivo conosco, mas ele mandou um áudio para a gente para falar justamente sobre essa situação. E ele, nesse áudio, ele diz que teve um jantar dele ali, eu acho que foi um jantar dele que foi monitorado. Vamos ouvir o que disse o Rodrigo Maia. Infelizmente não me surpreendeu, né? Os indícios de monitoramento que eu tinha existiam com muita firmeza, né? Eu lembro de um episódio uma vez em São Paulo, onde eu almoçava com o ministro Toffoli e o ministro Alexandre, e as redes sociais de oposição a mim vazaram, e no dia lá da ida do presidente Bolsonaro ao QG do Exército, que eu estava comendo uma pizza com o ministro Gilmar e com o senador Ciro Nogueira, inventaram que era um jantar, que eles não sabiam que o Ciro estava lá, né? Então eles sabiam que eu e o Gilmar estávamos, então certamente nós dois estávamos sendo monitorados, né? Porque o Ciro não aparece no vazamento da matéria, acho que até a imprensa deu isso, e foi o próprio Ciro que teve que desmentir, ele não estava no governo ainda, mas já estava próximo. E a outra coisa que me impacta é a pessoa que usava o aparelho de Estado contra a democracia, então contra principalmente a Casa do Povo, a Câmara de Deputados. Hoje ele é deputado, é mais ou menos, né, a raposa cuidando do galinheiro. Josias, o presidente da Câmara sendo investigado não, monitorado, vigiado pelo governo federal. Grave isso quando a gente está falando de democracia, né? E de respeito à democracia, hein, Josias? É muito grave. E tudo faz nexo, Fabiola, porque no início do governo Bolsonaro, o presidente tratava o Rodrigo Maia como um adversário. Embora o Rodrigo Maia agisse para facilitar a tramitação da agenda do Paulo Guedes, que era o ministro da Economia. Inclusive, ajudou muito na aprovação da reforma da Previdência no primeiro ano do governo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro enxergava
o Rodrigo Maia, que é um político que opera também no Rio de Janeiro, berço eleitoral da família Bolsonaro e tal. Ele via no Rodrigo Maia um inimigo feroz e via puxando o tapete um do outro. E justiça se lhe faça, de fato, o Rodrigo Maia suspeitava que o bolsonarismo não falava de espionagem, mas ele ficava intrigado, porque tudo que ele fazia ia para as redes sociais e na forma de fofoca, o bolsonarismo o espetava full time. Era um inferno, a vida dele virou um inferno depois que o Bolsonaro se tornou presidente. O Rodrigo Maia era um alvo predileto do Carluxo. E ele agora menciona um fato específico. Estava lá dividindo uma refeição com o Gilmar Mendes e também o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, aliado do Bolsonaro, certamente não era alvo de bisbilhotagem. O Gilmar Mendes e o Rodrigo Maia são, segundo a Polícia Federal, são dois alvos já identificados nessa investigação, alvos dessa espionagem paralela. Então ele menciona, fala, olha, curiosamente, fizeram uma intriga nas redes sociais sem mencionar o Ciro Nogueira, porque não sabiam que o Ciro Nogueira lá estava. Então, esse lero-lero do Ramagem, Fabíola, de que, não, na minha gestão não havia oficialmente isso. Mas, como a gente disse mais cedo, né, espionagem clandestina não consta de documento oficial. Isso seria coisa do conselheiro Acácio. E, por mais estulto que seja o bolsonarismo, não se há de supor que eles formalizassem a clandestinidade em documentos oficiais. Mas a fartura de dados levantados pela Polícia Federal é muito grande. Você sabe que vira-lata, Fabiola, costuma ter muita pulga, né? E nessas páginas desse processo, as evidências de que se montou, que se estruturou um esquema de espionagem na ABIN, as evidências saltam das páginas do processo como pulgas do dorso de um vira-lata. É muita coisa. Não é trivial o que a Polícia Federal levantou. Monitoraram-se 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, e havia um propósito. O propósito era vincular esses 2 ministros à facção criminosa, ao PCC. Aí bisbilhotaram o Rodrigo Maia e a Joyce Hasselmann. Isso que se identificou até agora. E são 2 notórios desafetos do Bolsonaro. A ABIN paralela monitorou, como já mencionamos aqui, a promotora do caso Marielle, ao que interessava profundamente ao Bolsonaro acompanhar. A ABIN monitorou servidores da Receita Federal, que forneciam dados às investigações no processo da rachadinha. Reuniu-se com advogados. A ABIN se reuniu com advogados do Flávio Bolsonaro. Então, é muito dado, Fabiola, a eloquência das informações recolhidas pela Polícia Federal fala por si mesma. São muito eloquentes os dados. Então, é preciso que o Ramagem melhore um pouco, aprimore um pouco a sua defesa, porque na prática ele está confirmando as investigações.